Muito boa tarde, saudação especial a você que nos acompanha em mais uma edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. O nosso assunto hoje vai ser um assunto que tem a ver com a vida de todo mundo, que mexe com a vida de todo mundo, que incomoda todo mundo, enfim, o trânsito de Rio Preto. A cidade tem crescido muito, o número de veículos tem aumentado de maneira muito expressiva, a presença de veículos da região também é proporcionalmente muito grande em Rio Preto e, é claro, as ruas, as vias públicas não aumentam na mesma proporção, né? Quase não aumentam nunca. Então, esses problemas, aliado com problemas de má educação, de formação do motorista, por exemplo, vão gerando situações que acabam agravando o problema do trânsito. E a pessoa que está aqui hoje para conversar conosco é o doutor Aparecido Capello, secretário de Trânsito de Rio Preto, certamente a pessoa que mais entende e que mais sente os problemas do trânsito da cidade. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. E você que estiver em casa também, esse programa é ao vivo. Se você quiser formular alguma pergunta e encaminhar ao doutor Capello, pode telefonar aqui para a TV da Cidade, o 212-2829, e a gente encaminha a pergunta aqui ao doutor Capello. Aliás, o jornal de hoje, o Diário da Região, traz hoje uma matéria, uma reportagem sobre isso. Na verdade, uma segunda reportagem de uma série sobre SOS Trânsito. E na reportagem de hoje, o jornal destaca que o município aumentou de 476 em 2012 para 567 número de motociclistas que precisaram ser internados após acidente no ano de 2013. As mortes dobraram de 4 para 8 durante o ano na cidade. Rio Preto tem a maior frota de motos por habitante entre as 25 maiores cidades do Brasil. Doutor Aparecido Capello, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Realmente, esse é um indicador de como aumentam os problemas de trânsito, né? Obrigado pela sua presença, vamos conversar bastante sobre esses assuntos. Posso começar com um assunto que não tem a ver diretamente com as providências de trânsito, mas eu tenho lido aqui no nosso programa algumas notícias envolvendo falta de tolerância dos motoristas com outros motoristas. Na semana passada foram 2 casos em que um motorista agrediu uma motorista, agrediu a ponto da mulher precisar ter sido internada no hospital de base com afundamento de ossos na face, etc. Doutor Capello, está faltando um pouco de tolerância. O que é que está acontecendo com o trânsito de Rio Preto? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. José Luiz, boa tarde a você, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui no canal 16. Ora, José Luiz, a pergunta é a que todo mundo faz na cidade. Agora, o que acontece? Acontece que o cidadão hoje, ele sai de sua casa para o trabalho, sai de sua casa para algum compromisso, levar o filho na escola, ele sai atrasado. Aí ele sai com aquele desespero. Então, qual é a que a gente recomenda? Saia bem antes de casa, dirige com a maior cautela possível, não desrespeite a sinalização. Se ele fizer isso, se cada um fazer sua parte nessa área, garanto que não vai ter ofensas de motorista para outro motorista, não vai haver, você vai reduzir o número de acidentes, só que a conscientização é importante. Então, talvez até eu tenha que ser bastante autêntico, talvez seja falha nossa também, da Secretaria, e não fazer uma campanha adequada para isso, certo? Mas estamos tentando fazer e vamos fazer, porque o Deodoro já prometeu que vai nos auxiliar, junto à empresa de publicidade, a fazer essa campanha com toda a imprensa, com toda a imprensa televisada, falada e escrita. A verdade, doutor Capello, é que Rio Preto não é mais uma cidade onde é possível chegar a qualquer lugar em 10 minutos, né? Hoje as distâncias são grandes e o trânsito também é pesado, né? Qual que o senhor citaria os pontos de maior estrangulamento do trânsito de Rio Preto? Imagino que as avenidas principais, as avenidas da Zona Norte, como é que o senhor vê isso? Zé Luiz, todo cruzamento de São José do Rio Preto é perigoso hoje. Não adianta que eu quero falar que perigoso é na Badibacite com a Marechal ou com outra. Todo cruzamento é perigoso. Se você vai cruzar uma via, você tem que tomar muito cuidado. Nós sinalizamos toda a cidade, compare, que percebemos durante esses anos que estamos lá, de que o pessoal não percebe muito a placa vertical. Ele olha mais para o solo. Sinalização de solo. Isso, de solo. Então nós temos uma terceirizada nos ajudando.
toda a cidade está sinalizada com pare, né, nas esquinas, certo? Dando preferência. Agora é só a pessoa observar e respeitar. As motos, por exemplo, caiu um número grande de motos, eles desrespeitam, eles fazem zigue-zague no trânsito, eles trafegam em local que não cabe dois veículos, eles passam no meio. O motorista fica meio perdido quando vê uma moto. Ele não sabe se o cara vai passar pela direita, pela esquerda, se ele vai parar, se não vai. Então, são questões de educação. Tem muito a ver com isso mesmo. Secretário, os cruzamentos sinalizados com semáforo, eles inibem mais os acidentes ou não? E qual é o critério do semáforo, do cruzamento onde deve ter um semáforo e onde não deve? Como é que funciona isso? Olha, quando o motorista respeita, porque nós temos uma série de multas de respeito à sinalização, avanço semafórico, sabe? Então, quando há o respeito, evita muito acidente. Por exemplo, nós fizemos agora um dos últimos semáforos a ser ligados, foi na Avenida Valdomiro Lopes, lá na Vila Elmas. Era um cruzamento perigoso e abriram a avenida até o fim, certo? Nós colocamos semáforo. O que veio de elogios, de pessoas agradecendo, é um número infinito, sabe por quê? Disciplinou o trânsito naquele local. São 3 fases, colocamos uma via como mão única, o pessoal gostou, o pessoal elogiou e todos disseram que os acidentes que havia ali diminuiu. As pessoas ainda procuram a Secretaria de Trânsito, elas tentam chegar até o secretário, até os auxiliares, para pedir providência nesse sentido. Eu gostaria que colocasse uma lombada na frente da minha casa, um semáforo, não sei aonde. Requerimento no poupa-tempo, na própria secretaria, requerimento via e-mail, certo? Todos, a gente é direto. E eu tenho um comportamento de que chegou na minha mão o requerimento, eu vou ver o local. Veio o local, levo o engenheiro comigo, há possibilidade do pedido, imediatamente a gente faz. A decisão, na verdade, tem que ser técnica, né? Toda decisão é da engenharia. Eu sou o secretário, mas eu não sou técnico. Técnico temos lá o Pedro Romero, que está chefiando a engenharia, tem o Henrique Rosenbach, e tem o Pedro Zanella, auxiliar, certo? Tem o Mauri, engenheiro também. Então, toda decisão da parte de engenharia, eles têm que tomar. Ó, pode, não pode, deve, não deve, certo? Rio Preto me parece uma cidade muito bem semaforizada, vamos chamar assim, né? Tem bastante semáforos. Né? O número é adequado? Devia ter mais? Como é que é isso, secretário? Olha, o semáforo ele é bom numa parte, que nós já dissemos, e é ruim em outra, ele atravanca o trânsito também, certo? E nós temos a cidade com semáforo em quase todo o cruzamento. Isso vai atrapalhar, inclusive, segundo o técnico que a gente consultou, na parte de mobilidade urbana. Quando o prefeito implantar, que isso é um projeto que está sendo acompanhado e dedicado pelo próprio prefeito. Ele quer implantar isso aí, sabe? Então, nós fomos em alguma cidade, participamos de fóruns, de reuniões, e o pessoal disse que esse número de semáforos irá atrapalhar os corredores exclusivos e depois a mobilidade urbana. Uma queixa geral das pessoas, dos motoristas em relação ao semáforo, sobretudo nas avenidas mais longas, né, é a tal da sincronia dos semáforos. Isso é possível que essa sincronia seja melhorada? Ou a tecnologia dos semáforos mais antigos não permitem isso? Afinal, as avenidas sempre elas têm 2 mãos, né? Uma vai para lá, na medida que a onda verde se forma aqui, o contrário não é verdadeiro, né? Então, como é que se As resolve? 2 avenidas estão equipadas com semáforos modernos, tanto a Badibacita como a Andaló. Nós temos um numérico regressivo que é o semáforo moderno. O que nós fizemos? Nós fizemos uma opção, o secretário anterior fez uma opção de que deveria fazer sincronismo através do equipamento via rádio. Foi feito a betonização, gastou-se até uma verba bastante alta e a empresa está adequando as ruas de Rio Preto. Você pode ver que já melhorou. Não está 100%, mas já melhorou a onda verde das avenidas de Rio Preto e área central. Só que é o equipamento, Zé Luiz, essa parte segmento de informática, tudo, ele se moderniza muito rápido. O
A via rádio que nós colocamos nos computadores já está superado. Superado. Então, é um negócio, isso não é só no trânsito, é todos os setores, certo? Então, a gente procura fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue fazer, mas procura. Secretário, e o semáforo, de uma maneira geral, é um equipamento muito caro? Quanto custa colocar um semáforo na cidade? Não é equipamento muito caro. Quando a primeira licitação desses semáforos, o prefeito achou que era um preço muito alto. Eu disse para ele que não, pelo seguinte, nós tiramos um equipamento de um cruzamento e podemos usar em outro cruzamento, como nós já fizemos diversos cruzamentos. Então ele é um preço até razoável, não é? Acho que R$17.500, um jogo completo, moderno, com controlador, com tudo certo. Então eu acho que não é caro, do meu ponto de vista. Secretário, não é pesado. Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que existe uma secretaria que não tem que reclamar de dinheiro, é a Secretaria de Trânsito, que tem dinheiro sobrando, porque tem dinheiro de PVA, das multas, etc. Isso é verdade? Tem dinheiro está sobrando lá? O negócio é o seguinte, o trânsito é o que mais arrecada no Brasil. Você paga o imposto altíssimo, você paga IPVA aqui em São Paulo altíssimo, você paga a multa também. Então o negócio é o seguinte, a Secretaria de Trânsito, ela tem, não sobrando dinheiro, mas é o suficiente para ter boa sinalização, vertical e horizontal, projetos a gente pode fazer, que tem também. Agora tem um gasto muito grande também, Zé Luiz, por exemplo, uma multa é aplicada, aí você tem que pagar a empresa que gerencia os radares. Certo. Tem uma parte para ela. Aí você paga os Correios para comunicar. Aí você paga a Prodesp para informar os dados do veículo, certo? Aí você tem uma série de coisas que você somando, por exemplo, uma multa de R$30, R$35 que é aplicada, não paga o custo dela. Puxa vida. Isso aí, certo. Então, como se diz, arrecada-se, mas gasta-se muito também. Das multas aplicadas no trânsito urbano da cidade, 100% tirando as despesas da multa, né, vamos chamar assim, elas são destinadas ao município. Nós fazemos a sinalização, tintas, nós fazemos a vertical e horizontal, os semáforos, esses projetos de readequações das ruas, a tapa-buraco também, nós temos equipe de tapa-buraco, porque tudo isso faz parte de readequação da via pública. Você vai fazer a sinalização, por exemplo, no cruzamento, chega lá, está cheio de buraco. Então a gente vai lá, primeiro tampa, depois faz. No primeiro mandato do Valdomiro não era feito isso, agora está sendo feito. Então a gente vai procurando fazer cada vez melhor os sarjetões. Sarjetões é uma necessidade, tem muitos sarjetões em Rio Preto. Que na verdade, é o escoamento de água. Exatamente. Né? A água ele é muito profundo, então o carro bate, estraga o carro, certo? Poderá haver alguma ação contra a prefeitura. Então tudo isso a gente vai melhorando. Aí a usina de concreto que vai escurecer. Tudo. Quer dizer, quando a gente bate o carro, então, num sarjetão, quem a gente deve xingar não é o secretário de trânsito. Olha, o negócio é o seguinte, a gente procura fazer, melhorar ao máximo. Às vezes passa algum batido, e se o cara xinga, faz parte do jogo. Eu estava conversando aqui com o secretário Capello, um pouco antes de a gente começar o programa. 4 ou 5 pessoas que se encontraram com ele aqui nos estúdios da TV, sempre tem alguma coisa para dizer a respeito do trânsito. Lá na Avenida do Dama, os caras estão correndo muito. Isso o tempo todo é assim. O secretário de trânsito é o secretário de trânsito 24 horas por dia. Você passa, tem alguém para dar. Só que, Zé Luiz, é importante que pessoas dêem sugestões boas. Por exemplo, a semana passada um cidadão me fez um requerimento de uma pequena coisa, da Rua Coronel Espínola com a Vitorelli, certo? É um pedacinho de rua onde o pessoal desce na projetada, ao invés de ele descer a Coronel, ele vira na contramão. O que acontece? Ele vê a Coronel, mas esquece da Vitorelli, que é mão para cima também, aí dá pancada direto, acidente, vítima e tudo, né? Então ele sugeriu, aí fui lá ver, certo? Na hora a engenharia falou, tem que fazer isso. Fizemos. Então as indagações, os pedidos, nos ajudam a administrar o trânsito de Rio Preto.
Eu estou vendo agora, por exemplo, que a Secretaria de Trânsito está tomando algumas providências naquela região da Brasiluz, ali em cima, porque, na verdade, está havendo obras do canal anti-enchente, das obras anti-enchentes ali, e, além disso, havia ali a Rua Vera Cruz, por exemplo, tinha duas mãos, agora não tem mais. Isso também são solicitações dos moradores, ou isso o próprio técnico vai verificando a necessidade disso? Houve um cidadão que apontou ali naquela área da Cidade Nova diversos pontos críticos. Nós estivemos lá, junto com os engenheiros, e realmente constatamos. Primeira coisa, ele pediu a sinalização aquela avenida que cruza a Brasilusa. Romeu Strazi? Não, que vem lá da Secretaria da Saúde. Falhou agora. Não é Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, não? Não, Getúlio Vargas é lá em cima, né, Parque Estoril. Daqui a pouco você lembra. Passa de força a Secretaria da Saúde, esqueci agora o nome, já eu lembro. Então o negócio, fomos lá, sinalizar, só que está ruim. A Secretaria da Saúde é a Romeu Strazi. Exatamente. E aí eu fui ao prefeito e falei, prefeito, estão pedindo isso, só que o asfalto está ruim, precisa de recap. Na hora ele ligou para o Nilton, que é o encarregado dessa área de recap. Nilton, essa semana começa o recap. Aí nós começamos a fazer a sinalização lá também. Fugiu da memória agora, sério. Ali, o Nilton esteve aqui, a gente conversou com ele outro dia. Também é importante isso, né? Tem hora que o tapa-buraco não soluciona mais, já é necessário realmente o recap. Não, né? Nessa avenida lá, certo, o tapa-buraco, nós tampamos 2 ou 3 buracos lá que estava feio, mas o ideal é o recap. Sabe por quê, Zé Luiz? Se você fazer o recap, a pintura, no local onde o recap está ruim, ele dura pouco tempo. Que a pedra, o contato com terra, tira a tinta totalmente, certo? Então, vamos fazer bem feito. Então, foi o prefeito da hora, mandou o engenheiro Nilton recapear, vai ser recapeado. No trânsito e nessas obras todas, assim, gastar mal é gastar 2 vezes, né? Exatamente, então a gente procura fazer isso aí. Tem meu buraco, não, vamos pintar, não, vamos ressinalizar, não. Vamos pegar e tapar os buracos para a gente fazer a sinalização adequada. O secretário Rio Preto está prestes a fazer 2 grandes intervenções no trânsito de veículos e, claro, de pedestres também na cidade. Uma delas são os corredores exclusivos para ônibus, é isso? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E depois a gente volta a falar um pouco mais da mobilidade urbana, que também implicará em muitas obras e algumas obras grandes, né? Primeiro, dos corredores exclusivos. Como é que vai funcionar isso e aonde vai funcionar? Olha, essa matéria está sendo tratada pelo prefeito municipal, que está fazendo com todo o carinho, e pelo Dr. Milton de Assis, que é secretário de Planejamento. O que a gente sabe, através da imprensa até, certo, é de que a gente vai ter uma série de pontes, viadutos para a implantação dos corredores exclusivos e depois da mobilidade, certo? Só que são matérias, Zé Luiz, que está ligado diretamente ao prefeito e a gente gostaria que ele falasse a respeito disso. Tá certo. Só para esclarecer, o corredor exclusivo para ônibus, na verdade, são obras de pintura de solo, né? Basicamente isso. Os corredores, inicialmente, que ele vai fazer os testes que ele pediu a gente para agilizar as licitações, que é apagar aquela assinação existente, tirar aquela tinta, porque se você passa a tinta preta por cima, uma semana depois tá aí fica feio. Aquele negócio de 2 faixas. Então ele pediu para agilizar isso aí e pediu também a sinalização vertical, que é uma empresa particular que vai fazer, certo? Que é colocar dos pórticos, semipórticos, a travessia de cruzamentos, certinho, sabe? Então aí inicialmente vai ser os corredores exclusivos. Depois aí a implantação da mobilidade, mas volto a repetir, tudo está na mão do seu prefeito e do Dr. Milton de Assis. Sem dúvida. Só para dar uma palhinha aí sobre esse projeto da mobilidade urbana, o que é que vai ser feito? Em grosso modo, o que é que vai acontecer na cidade com a implantação da mobilidade urbana? Olha, vai acontecer uma série de mudanças. Essas visitas que nós fizemos fora, está bem especificado que não existe trânsito bom se não houver um transporte bom. Transporte coletivo. Não existe um transporte bom se não existe um trânsito bom. Então, uma coisa interliga a outra. O que nós temos em Rio Preto na área de transportes? Aí eu participei de parte disso também. Né? Nós temos uma frota de ônibus praticamente nova, que é das 2 empresas que trabalham em Rio Preto. Nós temos uma fiscalização
muito boa, exercida pela Secretaria, pelo Departamento de Transportes, e nós temos os subsídios ali. Então, são 4 itens que pesam sobre o transporte. Nós temos 3. Graças à iniciativa do senhor prefeito, do Valdomiro, de implantar o subsídio, você pode ver que o ano passado, naquelas greves, tudo, aquelas críticas, Rio Preto passou ileso. Passou a margem disso, Exato, né? passou a margem por causa da atitude do prefeito que tomou em determinadas áreas. O que falta para nós? Falta os corredores exclusivos, a mobilidade. A mobilidade vai gerar viadutos, pontes, avenidas, certo? Então tudo isso vai melhorar. E nós temos um negócio muito importante, Luiz, que vai acontecer, está em licitação, que é a duplicação da BR. Isso aí eu já falo que é um esforço de diversos políticos, diversos governos, certo? E do governo federal que vai implantar. Nós vamos acabar com o problema na Danilo Galeazzi, na Nossa Senhora da Paz. A abertura da Avenida da Represa também, o outro pontilhão lá, ao lado da ferrovia. Nós temos lá no Jardim São Marcos, outro ponte, lá no São Francisco. Então, tudo isso vai melhorar os gargalos que existem ali e os acidentes também. Então, vai melhorar bastante. Embora as rodovias vão continuar sendo com trânsito intenso, principalmente nos horários de pico. Isso não tem jeito, né? Agora, e a região norte da cidade? Ali também existe um grande gargalo. Também é contemplado pela mobilidade urbana que resolver aquele problema de passagem para a região norte. O negócio, a região norte, nós temos, já anunciado pelo seu prefeito, o viaduto da Ernesto Vettorazzo. Esse viaduto vai melhorar muito a passagem para a região norte e a região norte para a cidade. Hoje o grande problema é ali, né? Ali é um dos grandes problemas, mas também é problemático também na Avenida de Mirassolândia. E segundo o Dr. Milton de Assis, existe o projeto para um pontilhão ali também, é certo? Então, tudo isso vai melhorar. Nós temos outra alternativa também, Zé Luiz, que eu já falei com o prefeito, eu não sei se ele pensou ou não, Zé, nós temos também o asfalto de Gonzaga de Campos para o residencial Palestra. Se asfaltar ali também, embora tenha o perigo da ferrovia, mas nós temos uma outra alternativa para melhorar o trânsito para a região norte. Então, temos alguma coisa já projetada que vai melhorar muito o trânsito ali. As soluções existem, né? As soluções técnicas existem. Precisa existe. O seu prefeito é muito habilidoso em conseguir verba. E ele conseguiu, essa verba da mobilidade urbana vai dar para ele fazer uma série de coisas para o Rio Preto que vai ficar na história. Ele vai ficar como um dos melhores prefeitos de Rio Preto, graças a esse trabalho que ele fez junto com o governo federal e conseguiu a verba para isso, que é da mobilidade urbana. Secretário, bom seria que no ambiente urbano de Rio Preto a gente pegasse, decretasse numa canetada, falasse assim, ó, vamos tornar mais largas todas as ruas da cidade. Mas isso é absolutamente impossível, né? A cidade talvez já tenha perdido essa chance há 100 anos atrás de fazer isso. Existem outras cidades, a gente estava conversando, o senhor estava citando algumas, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cidades que já se desenharam, já se desenhou um traçado largo, né? Isso em Rio Preto vai ter como intervir nisso, vai ter como mexer nisso? O que você pensa disso? Zé Luiz, nós temos uma solução bem prática. Não é difícil, vai ser muito criticada, mas se o prefeito me autorizar, eu faço. É proibir estacionamento nas principais vias de Rio Preto. Eu fui a São José dos Campos esses dias, e as avenidas lá, todas não têm estacionamento. O trânsito flui maravilhosamente bem. Pode ver que os dados estatísticos do Diário da Região, a cidade tem menos acidentes que a nossa, certo? Então o negócio, o trânsito flui maravilhosamente bem, sem estacionamento. Porque a alegação da secretária de transporte de São José dos Campos, ela disse o seguinte, doutor Capello, quem estaciona o carro na rua, normalmente é o dono do estabelecimento, é alguma pessoa. O cara que vai gastar no comércio, ele estaciona em outro lugar. Não tem então lugar agora, mas eu sou dono do comércio, eu quero chegar cedo, estacionar o carro de frente ao meu estabelecimento. Então, tem que acabar com isso. E é uma solução fácil. Se o prefeito falar, Capello, pode fazer,
Eu sei que eu vou ele cortar minha cabeça na cidade, sabe? Mas falei porque vai melhorar e muito o trânsito de Rio Preto. Agora, quanto a alargar as ruas é difícil, mas no caso das avenidas, a gente imagina uma possibilidade. Tanto na Abadi quanto na Andaló e algumas outras avenidas, o canteiro central é bastante largo, bastante extenso. Pensa-se... Pouco usado, né? E pouco usado. Ninguém anda ali no canteiro central, né? O que você pensa a respeito disso? E a prefeitura já trabalha com uma ideia a respeito disso ou ainda não? Olha, a gente no primeiro governo Valdomiro já sugeriu a ele para ele fazer enxugamento. Esses dias falando com ele falou, tocou nesse assunto. Agora o problema das avenidas de Rio Preto, segundo um dos engenheiros que participou desse projeto da tubulação, diz que é muito frágil, talvez ele não aguente o peso de ônibus, caminhões, passar por isso aí. Teria que fazer toda uma estrutura também. É certo. Mas tem muita coisa a fazer. Por exemplo, sugeriu o prefeito esses dias que junto com o pontilhão da Ernesto Vetorazzo, lá fazer na beiradinha de Seixas Ribeiro, que é essa avenida que sai aqui da Constituição, para enxugar o canteiro central. Ele tem 4 metros, nós podemos deixar com 2. Não mexe nas árvores, que mexeu nas árvores a população acha ruim, e aumenta mais uma faixa de rolamento. Na João Bernardino, o canteiro é tão largo assim? É largo, exatamente, fomos lá medir para ver, certo? Então sugerimos ele. A Putirendaba ela tem 1 metro de Putirendaba é outro problema, certo, né? É uma avenida muito... Ela tem 2 metros de largura, certo? Se enxugar em 1 metro, você faz 3 pistas de rolamento também, pode deixar estacionamento ou pode não deixar. Aí o trânsito vai fluir melhor. E proibir a conversão à esquerda. A Putirendaba, o trânsito dela é complicado porque assim, a conversão à esquerda que é perigoso e é complexo. Tem que fazer sempre o sistema de alça. Né? Exatamente. Quer dizer, a alça não tem de certa forma, o motorista de Rio Preto acho que até está mais ou menos acostumado com essa história de alfa por causa da Abadi e da Andaló. O pessoal no início acha ruim, Zé Luiz, mas depois ele acredita que realmente que melhorou o trânsito, ele agradece. Havendo a solução técnica para esse, que tecnicamente se chamam de enxugamento, né, dos canteiros, etc., havendo essa possibilidade de aquilo suportar o trânsito de ônibus e caminhões, por exemplo, né? Qual seria a solução? É uma solução chamada New Jersey. Explica para a gente o que é isso. New Jersey é esse concreto que existe na BR-153, está sendo implantado agora na divisória da pista dupla para Guapiaçu. Aquele concreto ali é chamado de New Jersey. É uma proteção dupla, né, de cada lado? Exatamente, para fazer a divisão na pista. Então, isso aí pode ser feito na Putirendaba, que vai ficar com meio metro, ela vai ficar com mais espaço, pode fazer em outras avenidas também, certo? Então isso eu vi muito em São José dos Campos, como vimos lá também, certo? A travessia de pedestre, uma ilha no meio da avenida, para que o pedestre não corra o risco de atravessar. Por exemplo, o cara para atravessar a Abadi Bacite aqui e atravessar a Berta Andaló, ele sai correndo, coitado do pedestre, certo? Então, certo. Se for uma pessoa de idade, não sai tranquilo. Que a grande função do trânsito é você dar tranquilidade ao motorista. Você dá a ele que ele seja tranquilo, que ele tenha uma direção segura. Isso aí faz parte de nós. Existe uma queixa dos motoristas de Rio Preto contra os motoristas de Rio Preto também, alegando que muitos deles não têm o hábito de dar sinal de seta, por exemplo, para sinalizar se vai virar à esquerda ou à direita. E não respeitar também, né? Dá o sinal de seta só para enfeite, né? E o pedestre é bem educado, o pedestre também comete as infrações dele. Não, mas, Luiz, quando eu falo assim que a gente precisa fazer uma campanha educativa maciça, você tem que incluir o pedestre, tem que incluir o ciclista, o motociclista, o motorista em geral, certo? Você tem que incluir todos. Sem dúvida. O pedestre, sobretudo, para habituá-lo a atravessar em local faixa, seguro. Né? Certo? O nosso sistema de faixa de pedestre é bom, mas poderia ser melhor. Vamos fazer com que isso aconteça. Tá certo. Nós temos mais assuntos para conversar com o secretário de Trânsito, doutor Aparecido Capello, mas eu vou pedir a sua licença por um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo e voltarmos daqui a pouco com o segundo bloco do Opinião Cidade. Até já.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje aqui no estúdio da TV da Cidade com o secretário de Trânsito do município de Rio Preto, o secretário Aparecido Capello, que já nos deu várias informações aqui sobre intervenções importantes que a secretaria, em conjunto até com a ajuda dos munícipes, né, tem ajudado a implantar em alguns setores da cidade. Ele citou que em determinados bairros os próprios moradores acabam indicando que precisa ali colocar um pare, que precisa colocar um redutor de velocidade, etc. Secretário, redutor de velocidade, as chamadas lombadas, né? As valetas parece que não existem mais, se limitam aos sarjetões de cruzamentos, né? Como é que tem funcionado isso? E o senhor é a favor de redutores de velocidade? E outro redutor de velocidade é o famoso radar que multa quem passa além de 60 por hora e alguns locais de 40 por hora. Zé Luiz, olha, existe o redutor e existe também os sarjetões que tem alguns até inadequados. Mas eu, particularmente, eu sou contra o redutor. Eu sou mais favorável do motorista ser educado e saber que a via pública não é para disputar corrida, não é para chegar rápido no trabalho, para chegar em casa rápido, é para ter um trânsito tranquilo. O nosso código prevê 40 por hora nas vias comuns e nas avenidas até 60 por hora, que é limitado. Então a gente tem que respeitar isso aí. Colocar redutor, a gente tem pedidos aos montes. Se for colocar todos os redutores pedidos, Zé Luiz, nós vamos, com todo respeito, emporcalhar a cidade. Cheio de redutores. Então, a gente procura atender os casos realmente especiais. Escola. Escola praticamente todas têm, né? Porque a escola, o próprio código prevê. Ó, velocidade de frente de escola é 30 por hora, não é 40, é 30. O nego não respeita, o nego passa a 60, 70 por hora. Então a gente procura atender essas escolas, atender em local de bastante movimento, procura atender, certo? Mas eu volto a repetir, eu sou contra o redutor. E o redutor eletrônico ali, o redutor que multa a pessoa? Existe uma outra queixa do morador de Rio Preto, das pessoas que visitam Rio Preto, tem até uma brincadeira, que tinha um adesivo que algumas pessoas colocavam nos automóveis, né? Visite Rio Preto e ganhe uma multa. Foi um vereador que instituiu isso aí, certo? Não é bem assim, porque o negócio é que a gente não tem prazer nenhum em multar. A gente, volta a repetir, gostaria que os motoristas respeitassem a sinalização para não ter multa, mas infelizmente tem. Os apressadinhos vão ter sempre e a gente não consegue fazer outra coisa, senão os radares multassem, pessoal. O número de multas continua aumentando, continua crescendo, ou há já um nível de conscientização que a pessoa fala, puxa vida, eu já descobri que eu não posso abusar aqui. Como é que funciona isso? Zé Luiz, eu falei aqui nesse canal mesmo, canal 16, que se a pessoa se conscientizar de que ela vai sair de casa bem antes para chegar ao trabalho, para chegar ao compromisso, respeitar a sinalização, ele não tem medo de radar, não tem medo da polícia militar atuar,
de a lombada eletrônica fiscalizar ele. Ele anda dentro dali, então não há perigo nenhum. Com relação às lombadas, a lombada nossa não multa, ela é educativa. Inclusive, hoje eu estive falando com o diretor da empresa que gerencia essa parte de Rio Preto, essa é a minha atenção dele, porque muitas das lombadas estão com um problema técnico. Então, ele já pode mandar o verdade, tem hora que não aparece a tua velocidade. Não aparece, nós temos 4 ou 5 locais que estão com esse problema, certo? Pedimos para ele corrigir, ele disse que vai corrigir imediatamente. Ele faz isso aí. Aí é máquina, né? Máquina sempre tem esse problema de... Não, a máquina, por exemplo, quer ver, na viaduto Jordão Reis, que ali são 3 faixas, ele fiscaliza 2. Então o negócio, se você passa em uma, ele não é fiscalizado. Então 2 são fiscalizadas, mas não são fiscalizadas educativamente. Agora, até algum tempo atrás, tinha-se alguma preocupação com o vandalismo contra esses equipamentos eletrônicos. Isso existe, não? Olha, estou preocupado com relação aos semáforos e com relação ao revestimento dos pórticos. Na Berta da Ló tem um pórtico lá que percebe-se que a pessoa tentou puxar o revestimento, que comercialmente ele é fácil de vender, certo? Então o cara tentou arrancar. O que é aquilo? É metal? Ele é alumínio. Alumínio, poxa. Certo. E danos nos semáforos. Então eu tenho hoje mais de 15 semáforos trocados. Acidente, o cara bate, foi embora, não para. Isso aí, se alguém provocou um acidente, bateu, destruiu um semáforo, coisa assim, ele é condenado a pagar isso, né? Não, isso funciona. O agente faz a identificação, elabora o boletim de ocorrência, manda para a Procuradoria do município, junto com a avaliação, e o cara é acionado a pagar. Nós temos mais de 60% identificado, e está a representação na Procuradoria para acionar civilmente o autor. Não deixa de ser um crime de trânsito, ele acabou danificando o equipamento público. Não é, a pessoa deve conhecer. Agora, por que bate? Porque ou está alcoolizado, ou dirigindo imprudentemente para bater no equipamento que está em cima da calçada. Que aquele equipamento poderia ser uma pessoa. Pois é. Certo. Sem dúvida, esse é um problema sério. É aí que a gente tem que pensar, né? Mas o senhor falou agora há pouco, no primeiro bloco do nosso programa, sobre a ideia, uma ideia que o senhor gosta dessa ideia, de proibir o estacionamento de veículos nas avenidas principais. Imagino que na Andaló e na Abadi, mais alguma, na Murchi talvez? Todas as avenidas eu acho que deveria haver faixa de rolamento. Tá. Zé Bonifácio, Saudade, Potirendaba, Mirassolândia, Anésio Vetorazzo, Hernani Pires, nada de estacionamento, tudo livre. E nem conversão à esquerda. Exatamente. Não, conversão à esquerda pode até ter. O caso da Potirendaba que é complexo, porque o canteiro central é muito estreitinho, tá, não e o carro fica parte na pista contrária e parte na pista que ele está. É isso aí. Nós temos esse problema na Vetorazzo, esquina com a Santa Paula. É verdade. O canteiro não é tão largo e a pessoa vai atravessar, entrar na Santa Paula, atravessar a coisa, ele não percebe que vem a moto em excesso de velocidade, então ali é o cruzamento com o maior número de acidentes de Rio Preto. Aonde? Na Vetorazzo com a Santa Paula. Puxa vida. Levantado pela própria patrulha e nos indicou. Nós fomos lá e fizemos uma sinalização, não resolveu. Então estamos pensando agora em fazer lombada, o retorno de velocidade, tanto para quem desce para a cidade, como para quem vai para o bairro. Só que ali o aclive é muito... e a resolução federal não permite essa sinalização ali, certo? Então nós estamos tentando ver o que a gente pode fazer e poderia colocar esse livro de semáforo. Só que ali vai morrer o viaduto que vai passar por cima do Hernani Pires. Então, tem esse impasse para a gente resolver. Tá certo. Secretário, os conflitos que existem, por exemplo, na passagem do trem, nós tivemos há pouco tempo um problema seríssimo na cidade.
tem outras soluções que não seja o desvio do trem da região urbana da cidade? Pode-se pensar em viadutos ou em passagens subterrâneas, por exemplo, no cruzamento de nível da Bernardino e com a Estrada de Ferro. O que o senhor pensa disso? Olha, se não houver o desvio dos trilhos do centro da cidade, tem que se pensar, porque a partir do momento que a ferrovia Norte-Sul chegar em Estrela do Oeste, o trânsito de vagões de Rio Preto vai ser muito intenso. Vai ficar praticamente ininterrupto, né? Todo mundo sabe disso. Como é que vai fazer a travessia? Hoje nós já temos um problema gravíssimo. Quando a passagem do trem pelo centro da cidade, o terminal urbano fica praticamente paralisado. Entope a Bernardino. Exatamente, porque os ônibus que saem do terminal e que vão subir a Marcelo, ele fica na frente, aí atrapalha, ele vem do fundo, então para tudo. Conversando esse dia com o Gil Fontes e o Alex da Imurb, falou, vai estar um problema seríssimo. Então, pensou-se em outra alternativa. Então, estamos pensando, levando ao prefeito para ver se há estudo a respeito disso. E lá o Jardim Conceição, que é onde aconteceu uma tragédia, na verdade, a maior tragédia ferroviária de Rio Preto nos últimos anos, ali tem outra alternativa que pode-se pensar? Depende menos da prefeitura e mais da concessionária. Ali seria o local mais fácil para se fazer uma passagem de túnel, porque tem espaço. O mais complicado é na Bernardino, na General Zero, Schmidt, Gonzaga de Campos tem espaço também. Então o negócio é o seguinte, seria estudos viáveis da parte de engenharia. Sem dúvida. Secretário, o senhor mencionou agora há pouco que entre os problemas do trânsito de Rio Preto existe aquele clássico que é o motorista alcoolizado, o abuso do álcool na direção, etc. A gente imaginava até que isso tivesse diminuído depois da lei seca, etc. Mas é um problema que existe, é um problema concreto, é isso, secretário? Olha, tem que a fiscalização da Polícia Militar, tanto rodoviária como na cidade, é bastante intensa a esse respeito. Mas, infelizmente, o motorista não se conscientiza de que é perigoso falar em celular, por exemplo. Direto acidente, o cara falando em celular. Mas educação, Zé Luiz, volto a repetir que nós falamos no início, a educação do motorista tem que... Entra, inclusive, o alcoolismo também nessa parte. Sem dúvida. Essa questão da educação, o senhor disse que já iniciou entendimento até com a Secretaria de Comunicação para ver dessa possibilidade, né? Existe algum trabalho já feito, por exemplo, com as escolas, já pensando em alguma educação também para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, né, secretário? Olha, o departamento nosso tem um trabalho junto às escolas muito bom. Tem a trânsito, é um trabalho apresentado por alunos. Esse trabalho vai surtir efeito daqui uns anos. É excelente o trabalho deles. Só que é um trabalho que precisava atingir um maior número de espectadores do que atinge hoje. Então, o que a gente pretende fazer essa campanha com a imprensa, caso o Deodoro nos auxilie, junto à empresa de publicidade. Então, a gente consegue atingir um público maior, um espaço maior. E é importante, né? É necessário, não é importante, é necessário. Eu tentei fazer o primeiro governo, que eu falei diversas vezes, muita gente parabenizou, só que não aconteceu. Então a gente fica assim até um pouco frustrado de querer fazer, de tentar fazer, e o negócio seguinte, é coisa barra quando chega na publicidade. Tudo que envolve o setor público é bem complicado, né? Tem um amigo meu... porque você não pode fazer nada com publicidade a não ser passar pela empresa que já é uma ganhou a licitação, etc. Porque senão dá problema para a administração. Tem um amigo meu que tem uma frase que ele diz que é o seguinte, que a pressa é inimiga da prefeitura. Eu acho que isso é uma maldade, mas ele diz. Secretário, vou pedir a sua licença mais uma vez para mais um rápido intervalo do nosso programa e daqui a pouco a gente volta com o bloco final do Opinião Cidade. Até já. Zé Luiz, é complicado, sabe? Nossa, que tem de... o nosso amigo lá, qual é o nome dele, da empresa de publicidade? Zé Roberto. Zé Roberto é meu amigo, senhor. Zé Roberto, pô, não vamos fazer. Não, peraí. Zé Roberto, né? Porque o custo vai ser alto, né? Porque eu quero fazer com a televisão, quero fazer com o rádio, quero ver com os jornais, né? E fazer pelo menos uns 30 dias. Eu mandei uma equipe minha, Zé Luiz, ir no Rio Grande do Sul. Lá eles fizeram o 5º sinal. Então lá o negócio é o seguinte, o pedestre
bota o pé na rua, ele faz esse motorista para, sabia? Ah, que legal. Então trouxe então, um negócio, algumas ideias excelentes para a gente fazer a publicidade, certo? E é um assunto gostoso de mexer esse assunto. Gente, Não, é, porque todo mundo se liga nisso. E a população gosta, Zé Luiz, certo? É, todo mundo se Você, liga por exemplo, nisso. pegar a imprensa, a televisão e jogar esses lances do cara ofendendo o outro motorista, fechando, certo? Você cansa de ver, o cara chega, para um pouco na frente para estacionar, vem outro entra na frente. Foda vida. É uma disputa. Quantos minutos nós estamos faltando? 10 minutos. Tá cheio disso por aí, Sandro. Isso a gente podia melhorar com essa campanha educativa. Vai voltar. É. Ou não? Os alunos que a gente trabalha em cima aí, certo? Fosse o motorista daqui há 10 anos, 15 anos, certo? Então as pessoas já vão ter uma consciência melhor sobre o trânsito. Eu acho até que já melhorou, né? Assim, o automóvel melhorou, né? Mas também ficou mais Não, perigoso. o automóvel melhorou a segurança bastante, só que quem pilota Só que ele corre mais. continua ainda com aquela mentalidade atrasada. Sabe? E, Zé Luiz, a gente fala, de vez em quando a gente comete uma gafe também, certo? Ele vai falar que é outro, mas a gente comete. Mas uma coisa é importante, nós recebemos agora o VDM. O VDM ele mede velocidade, tipo de veículo que passa pela via. E por incrível que pareça, eu estou mudando a sinalização aqui na Juscelino Kubitschek. Vai voltar. Lá, Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje com o secretário municipal de Trânsito da Prefeitura de Rio Preto, doutor Aparecido Capello. Aqui no intervalo ele estava me dizendo que está sendo implantado em Rio Preto, está chegando o VDM. Secretário, explica para a gente o que é isso. Nós tínhamos esse aparelho, esse equipamento, para fazer o projeto da BR. A Secretaria de Planejamento precisou desse equipamento nosso para medir o número de veículos que passavam, a velocidade e tudo, sabe? E quando voltou tudo quebrado, porque os veículos são muito pesados, arrebentou, sabe? Então a gente comprou mais 4 equipamentos agora, chegou equipamento importado dos Estados Unidos, e fomos fazer as medições. Uma coisa importante, Alice, 70% aproximadamente dos nossos motoristas respeitam a velocidade Das tranquila. vias. Ou 60 ou 40 quilômetros. A 40 por hora. 40 por hora. Nós fizemos medição na Juscelino Kubitschek, de frente a uma escola, onde vamos implantar um radar, certo? 70%, 74% passam na velocidade normal. 26 passa a 60, 70, 80, 50. Ainda é um índice alto, né? Bom seria que a gente tivesse aí. Mas o senhor estava me dizendo também que no outro bloco, entre as suas andanças aí pelo Brasil, por várias cidades, o senhor tem visto algumas experiências interessantes, né? Se não me engano, foi no sul do Brasil que o senhor viu aquela tese da pessoa, do pedestre. Quinto sinal. Quinto sinal, sinalizar e o motorista parar. Na verdade, o código já prevê isso, em outras capitais brasileiras já funciona. Nós vamos ter isso em Rio Preto? Como é que é isso, secretário? Não, Porto Alegre que implantou essa sinalização, que é o pedestre chega bota o pé na via pública, ele faz isso aqui, o motorista tem que ser em para. via sinalizada com Exatamente, faixa. o motorista respeita. Foi uma campanha também que eles fizeram maciça com a imprensa e deu resultado. E isso em qualquer cruzamento, qualquer passagem, mesmo em não, a gente semáforo, tem que educar o motorista, o pedestre, a passar nas faixas de segurança, nas faixas de pedestre, certo? Agora, se ele atravessar no local desse, se ele der o sinal, o motorista respeita. Então, há uma conscientização do motorista de que o pedestre tem que ser respeitado. O próprio código já prevê o seguinte: pedestre na faixa tem preferência de passagem. Inclusive, fiz umas placas agora, vamos implantar em escolas e tudo, sabe? Puxa vida, de um modo geral, o pedestre, eu tenho a impressão que ele... que o motorista também vai obedecer isso, né? Porque ali envolve um risco muito grande com as pessoas. É que eu disse, a campanha educativa para conscientizar o motorista para respeitar. Ora, eu coloquei essa sinalização, eu coloquei na Boa Vista as ruas 40 por hora. Nós tivemos ali, em pouco tempo, 3 idosos atropelados, inclusive um morto, certo? Veio perder a vida nessas vias de Pedro Amaral,
na Prudente, e não lembro qual a outra que A foi. Marechal Sabe? deve ser uma que também... Exatamente. Então o negócio de a gente fica preocupado, porque motociclista, o cara vem em velocidade, quando depara com um pedestre na frente, ele passa, que desvia, o cara não sabe se vai... Isso gera aquela a confusão dúvida, momentânea, né? Exatamente. E há o atropelamento. É um convite ao acidente, né? Não tem dúvida. Exatamente. Secretário, em relação à sinalização de orientação para as pessoas, né? O Rio Pretense, tem a impressão que, de um modo geral, conhece a cidade, mas o Rio Preto recebe muitas pessoas de fora, muitas mesmo, né? Talvez outra população igual a de Rio Preto venha para cá para circular na cidade em períodos regulares e tal. O senhor considera a sinalização de orientação da cidade adequada? Uma pessoa que chega de Votuporanga, não conhece Rio Preto, entrou ali pela entrada que vem de Votuporanga e precisa ir, por exemplo, digamos, ao Campo do América. Está sinalizado isso? Está fácil dele achar isso? O que o senhor pensa disso? Toda sinalização, Zé Luiz, tem que sempre ser melhorada. Nunca ela é estática. Tem que sempre haver modificações para melhorar a vida do pedestre, a vida do motorista, certo? Tem que sempre ser melhorada. Então a nossa não é tão ruim, mas eu acho que deveria ser melhor. E existem alguns pontos de grande atração de público, né? Os shopping centers, por exemplo, eu citei agora os estádios de futebol, quer dizer, são polos de atração do público, né, secretário? Olha, também com relação ao shopping, houve até algumas vias muito apropriadas para isso. Você vê o shopping center nosso, com a abertura daquela avenida interligando a Juscelino Kubitschek ali na Unip com a Washington Luiz, melhorou bastante. O pessoal que vem do interior, que é Fernandópolis, Jales, Votuporanga, certo? Então ele ficou uma via bastante apropriada para isso. Então melhorou o trânsito naquele local. Agora, nós temos, por exemplo, de frente ao shopping center mesmo, nós temos um problema sério lá. Aquele comércio de frente ao shopping, eu pedi ao planejamento, não recebi resposta ainda, certo? Não sei se aquela sinalização é nossa ou se é particular. E há muitos acidentes, segundo os taxistas que ali ficam, com um pedestre. Então, ele precisaria melhorar muito a sinalização ali, certo? Mas a gente tem essa dúvida aí, o planejamento tem que me informar, mas não me informou ainda a respeito disso. Puxa vida. Há alguns detalhes que, às vezes, a população não sabe e a gente tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Secretário, mas eu imagino que o senhor deve acordar todo dia, sair para o trabalho e pensar assim, quanto pepino vai me aparecer hoje? Não, Zé Luiz, eu sou pessoa que gosta de que faço. Eu gosto de ir para a rua, certo? Então, até a rua, você falou que o Aldir estava ali pedindo alguma coisa, certo? É gostoso você ouvir uma pessoa falando, sabe por quê? Você aprende. Olha, essa passagem minha pela Secretaria de Trânsito foi um aprendizagem muito bom, excelente. Então o negócio estava sendo ouvido agora na prefeitura, num processo lá, eu falei para a pessoa que estava me ouvindo, ó, eu sou secretário para ver se eu gosto de ir na rua, à noite, fora de hora, sábado, domingo, para ver o que está fazendo, que é gostoso. Por exemplo, estou implantando agora uma nova sinalização lá na Avenida do América, lá com Alino Seixas. Certo. Eu quero ver também, eu tenho a expectativa de ver bonito, certinho, de a população aprovar. Se não aprovar, a gente fica triste, mas tem certeza que vai aprovar. O prefeito esse dia também chegou com o Capelo, ó, aquela ideia tua que você me pediu, eu estou com vontade de fazer aqui a abertura de frente à Igreja de Santo Antônio, a abertura da Avenida das Hortênsias, certo? Avenida larga no Seixas, que pode melhorar muito o trânsito ali no Seixas. Então, são coisas assim que você sempre fica tem assunto contente, fica contente de fazer, porque você recebe bons fluidos da população e satisfaz interiormente. Secretário, um outro assunto, durante a madrugada tem gente que defende a desativação dos semáforos e até um relaxamento. Já está acontecendo isso? Não, faz tempo. Quando eu assumi a secretaria, eu sempre implantei. Assim, toda noite? Isso aí foi mais ouvindo o pessoal que trabalha à noite, e eles acharam que seria interessante por causa dos assaltos. Então, o cara chega à noite, tem
É perigoso, né? um marginal atrás de um poste lá e ele surpreende, certo? Então a gente fez, teve local de acidentes, mas a maioria o pessoal aceitou, gostou. Agora, os sensores de velocidade não, mesmo de madrugada, esses continuam funcionando. Não, às 8 horas desliga, sabe? Ah, também. Desliga. Só não a semafórico às 20 horas desliga. Certo. Isso aí foi um pedido de uma comitiva de senhoras que me pediu, eu levei ao prefeito, o prefeito autorizou. A van semafórica é desligada às 20 horas. Liga às 6 e desliga às 20. Os radares de velocidade, esse não, esse funciona 24 horas por dia. É isso que eu perguntei, isso funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia. Secretário, eu queria agradecer mais uma vez muito a sua presença aqui no nosso programa, convidá-lo a participar sempre desse debate com o público aqui, porque esse é um assunto, como eu disse, que interessa a todo mundo, que envolve a vida de todo mundo, que mexe com a vida de todo mundo. Obrigado pela presença, boa sorte nesse trabalho e esteja sempre à vontade para aparecer aqui e conversar com o nosso público sobre isso, secretário. Quem agradece sou eu de poder estar aqui com você no seu programa, certo? E a gente que puder passar, estamos à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde a você, sua equipe de trabalho e todos aqueles que nos assistiram. Obrigado, secretário. E agradeço a você também pelo prestígio da sua audiência em mais esta edição do Opinião Cidade. E já convido você para estar conosco amanhã novamente a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.